galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vai se criando cada vez mais um clima gostoso do lado de lá. E tenho certeza que a gente vai falar bastante essa frase ao longo desse ano e do ano que vem. Gente, a situação do Lula está cada vez melhor. A própria turma da Globo vem noticiando o clima de apreensão na cúpula petista com a possibilidade do Lula não disputar a reeleição em 2026 e lideranças do Centrão sob anonimato falam que sim, é pra tá com medo. Aí, um grupo de esquerdistas se uniu para escrever um texto na Folha de São Paulo falando que o governo basicamente tá marchando pro abismo, está condenado e continuar do jeito que tá. E quando você olha algumas notícias que eu quero mostrar no primeiro bloco, a Lula! Mas enfim, né? Ainda teve a questão da Xepa ontem, que já retrocedeu porque pegou mal diante da pressão das redes sociais. Não gosta de Xepa, não tá com nada, enfim. Aí depois a gente vai ter que falar, né, daqueles assuntos que mostram porque o Brasil segue um país, né, amarrado, acorrentado. E nesse tópico aí, temos aí novos desdobramentos. A nossa tropa, a tropa do povo brasileiro contra Lula não para de crescer. Temos novos companheiros. Tá cada vez melhor essa situação. Aí depois vamos falar da direita, tem umas coisas interessantes. Notícias boas, notícias positivas, sim. Inclusive nesse tema, o Brasil acorrentado tem uma notícia positiva. Possivelmente um cadeado será aberto para ver se a gente consegue se movimentar. E depois tem uma notícia diversa ligadas à direita, Brasil, mas não sei se vai dar pra gente comentar no vídeo de hoje. Mas vamos lá. Lula preocupa PT e aliados ao cogitar não disputar a reeleição. Oh, meu Deus. Valor econômico, Grupo Globo, tá lá em cima, 100 anos de Globo. Lula afirmou que tentará a reeleição em 26, mas admitiu a hipótese de atuar para eleger o seu sucessor, ao falar para os ministros na reunião de segunda-feira. A possibilidade de Lula não encabeçar a chapa preocupa aliados e a cúpula petista porque a percepção é que não há um nome pronto para substituí-lo, não haveria tempo hábil para construí-lo e somente Lula atrairia os partidos de centro à coligação liderada pelo PT. Aí o Globo, né, a turma do Valor Econômico, foi atrás do Centrão para ver, né, se isso faz sentido. E aí, só o Lula? Só vale se foi o Lula? Pois bem. Uma influente liderança do Centrão disse ao Valor que ainda é cedo para tratar da sucessão presidencial. Observou que os partidos de centro estão muito divididos e que ninguém tem clareza sobre nada, mas ressaltou, contudo, que um elemento decisivo será a presença de Lula. Se ele não deixa claro que participará da campanha, abre brecha para que os adversários se fortaleçam. Essa mesma fonte confirmou a avaliação de lideranças do PT de que será muito difícil para o partido atrair forças de centro para a aliança se Lula não for o candidato. Mesmo se o governo estiver bem avaliado. Se tiver, esse cara deve estar em Nárnia. A matéria do Valor, ela segue, ela fala sobre Lula e coloca que um dos pontos que o Lula está colocando aí na mesa é que se o Biden tivesse desistido antes, a Kamala podia ter vencido. Então Lula já está se inspirando no amigo Biden, porque ele não quer terminar sua história como perdedor. Eu acho... Em um mundo normal, não o Brasil, porque o Brasil é o Brasil. Em um mundo normal, assim, é impossível o Lula se reeleger. Mas a gente está falando do Brasil. E vocês conhecem muito bem como as coisas funcionam. Mas vamos continuar. Olha o Brasil de Lula. Veja se o governo vai estar bem avaliado. TCU bloqueia por unanimidade 6 bilhões do pé de meia após reportagens do UOL. Unanimidade, todo o tribunal. Até a galera mais da esquerda. O plenário do Tribunal de Contas da União confirmou por unanimidade, nesta quarta, o bloqueio de 6 bi do pé de meia após o UOL revelar ilegalidade na execução do maior programa do governo Lula. Imagina aí os estudantes perdendo a mesadinha de 200 conto. Como é que eles vão ficar com Lula, hein? A turma descobrir aí que o 200 conto não vai pingar na conta. Lula, faça alguma coisa, Lula. Governo Lula fica sem dinheiro suficiente para pagar auxílio gás em 2025. Lula, faça alguma coisa, Lula. O Poder Executivo tentou tirar programa do orçamento, mas a proposta não foi aprovada e valor reservado só dá para uma das 5 parcelas.
Mas vai dar certo, né? Judicializa aí, Lula. Judicializa que tu resolve. Lula corta 325 mil, né, cadastros do Bolsa Família em um mês e economiza 274 milhões. É o brabo. Isso aí, Lula. Vá pra cima. Um fiscalista nato. 90% das cidades tiveram redução nos beneficiários de dezembro para janeiro. O governo diz que vem sendo feita a averiguação cadastral. Isso aí, Lula. Sem piedade, esse pessoal aí, rapaz, tudo não é legal. Tem que ir pra cima mesmo. É pra isso que a gente fez o L. Inflação. Famílias de renda baixa são as mais impactadas entre todas as faixas. Vem cá, não são as camadas mais populares que são a base do PT? Parece que a base do PT está sendo impactada. Pelo menos os eleitores do Lula. Quem poderia imaginar, né? Entenda como isso é bom. Café. O preço médio subiu de 36 em 2023 para 50, quase 54 em 2024. Aponte tudo. É curioso, né? O Vilimil comenta. Café teve reajuste de mais de 45% em um ano, mas o IPCA foi de 4,5, né? 4,8 mais ou menos. O IPCA é lindo. Eu até hoje estou procurando, né? O que sobe, né? Na mesma velocidade do IPCA. Talvez o salário, né? Nem o salário. O salário sobe igual o IPCA, uns 4%. E olhe lá, quando sobe, agora a comida... Tudo que você consome sobe mais do que o IPCA. E o seu salário, no máximo, sobe igual o IPCA. Esse IPCA tá demais, viu? E é o indicador do Marcinho Pokémon. Marcinho Pokémon está unindo a nossa tropa. Após aumento surpresa, preço da gasolina subirá de novo em fevereiro. Eu coloquei essas notas para complementar a matéria do valor econômico. Gente, vocês acham que tem alguma chance desse governo chegar bem avaliado em 2026? Em condições normais, é impossível o Lula se reeleger. Em condições normais, em estar no Brasil. A alíquota geral do IVA vai ficar em torno de 28%. Conseguiu. O maior IVA do planeta. O caminho que vai levar o Brasil até o maior imposto do mundo. Pois é, o maior do mundo, do planeta é o do Brasil. E não só tem IVA, né? Ainda tem outros impostos para pagar. Mas vamos lá. Vamos falar do assunto de ontem e eu já vou chegar, eu vou até dar uma colher de chá pro Lula. Eu já vou começar desmentindo, ó. Governo descarta mudança em data de validade de alimentos após críticas nas redes. Depois o pessoal aí criticou, reclamou, o governo já descartou, não vai ter mais a xepa. Depois de recuado o monitoramento do Pix, gestão petista deixa para trás medida que também virou alvo da oposição. Vai se criando um clima gostoso do lado de lá. Não é terrível, né? Tá engraçado demais isso. Aí vamos tentar entender. Quem trouxe a informação para o debate público foi a Globo. Então o governo não pode falar em fake news, né? Eu vou deixar que a própria jornalista da Globo relate a história da xepa. Quem é a menina? Ju Braga. Vá lá, Ju. Comenta aí a xepa. Cadê? É esse aqui. É isso, eu fui atrás para entender que medidas seriam essas. E eu conversei com o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, e o tom da conversa dele foi no sentido de baixar a poeira, botar de novo a bola no chão. Não haverá pirotecnia, não haverá, apesar da palavra usada pelo ministro Rui Castro, não haverá nenhum intervencionismo, então não é gado do pasto, não vai ter proibição de exportação, nada disso. O que ele explicou foi que serão medidas para melhorar a eficiência. Então, só para a gente pontuar aqui, essa é uma avaliação, inclusive, também da equipe econômica. O que aconteceu ano passado? Pleno emprego, aumento da renda, você aumenta a demanda. E aí, ao lado disso, a gente teve questões climáticas, as chuvas no Rio Grande do Sul, queimadas, você diminuiu a oferta. E aí o resultado a gente já sabe, isso representa aumento no preço nos supermercados.
O que ele diz é que esse ano, como o Valdo estava explicando, a gente não tem nenhuma questão climática envolvendo nenhuma das nossas culturas, a gente vai ter super safras, então esse aumento na oferta já vai regular essa distorção que houve aí entre oferta e demanda. Então poderiam ser feitas medidas pontuais para ajustar justamente essa questão da eficiência. E a gente foi atrás para entender, depois do puxão de orelha que eles tomaram do presidente Lula, tá todo mundo muito assim receoso de antecipar medidas, mas o próprio ministro Rui Costa dá uma dica na fala que ele fez hoje mais cedo, dizendo que medidas em supermercados já poderiam ser adotadas no segundo bimestre, no primeiro bimestre. E aí eu fui atrás, descobri que o presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado, e essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. E aí seria o seguinte, adotar uma política que já é usada nos Estados Unidos e no Canadá, que eles chamam lá de best before, ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Segundo a Abras, que é uma dessas associações que foi ouvida pelo presidente Lula no ano passado, isso poderia representar uma redução no desperdício de alimentos em até 3 bilhões de reais. E isso, só para a gente pontuar aqui, valeria apenas para alimentos menos perecíveis, como alimentos embalados a vácuo, grãos, enlatados, ou seja, biscoitos, aqueles alimentos que têm menos risco de estragarem. Agora, ressaltando que há um receio dentro do governo de antecipar essas medidas, tudo só vai ser decidido, o martelo só vai ser batido após uma reunião com o presidente Lula, que está prevista já uma expectativa de que essa reunião aconteça no início da semana. Que é da suficiente, né? Só vai decidir depois da reunião com o Lula. A pressão foi tanta que já desistiu. Oh, meu Deus. O Lula tá... Rapaz, não tá fácil ser o Lula não, viu? Não está fácil ser o Lula. Ai, ai, ai. Peraí, rapidinho. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Rapaz. Agora eu entendi. Eu tava assistindo um negócio, eu não sei, eu achei o cara tá falando umas baboseiras, eu fiquei olhando, e agora eu sei que é um cara, o cara é conhecido, eu vi só um recorte. A pessoa tava me comentando, mas isso aí a gente comenta outro dia. Mas enfim, né? Não está fácil ser o Lula, mas vamos continuar. Aí, vou só passar aqui por alto, vocês devem ter visto bastante isso ontem. O governo Lula chamou só a nata dos wokes, inquisidores da internet, defensores da censura, para debater. A AGU estava lá. Plataformas nunca aparecem. Audiência pública da AGU sobre moderação de conteúdo em redes sociais. Mas todos os outros wokes estavam lá, né, os inquisidores. Eu acho que quem resume tudo é André Marcília, em 5 linhas. Claro, parece que as plataformas entenderam o óbvio. Estavam sendo convidadas apenas para dar legitimidade a uma audiência que já tem o seu veredito. É como um jornalista que, com a matéria pronta, procura o retratado para publicar o outro lado. Com a turma que estava lá presente, toda a nata da turma dos Soros, Sleeping Giants, amor de Deus, né? Não tem debate, né, gente? Não tem debate, não tem como achar que vai ter algum tipo de debate nisso, né? Tava lá NetLab, BTS, só a nata da censura, que tá o tempo todo batendo o cartão na Globo, defendendo regulação das redes o tempo inteiro. A turma falou, não vou participar disso, né? Vou pra quê? Minha opinião não vai ser escutada, mas vai parecer que a reunião era muito importante porque eu estava presente. Só faltaram levar o Felipe Neto para ser o mediador de todo o debate. Enfim, tem a ver com informação também. A CGU quer enviar ainda neste semestre um projeto para alterar o artigo da Lei de Acesso à Informação que abre brecha para governos aplicarem o sigilo de 100 anos. Que bom, que bom. Isso aí mesmo. Pra cima deles, Lula. Pra cima deles. Ai.
E a Globo ontem, olha o que a Globo fez. Eu nunca vi um gráfico desse. Que a primeira coluna é o número mais recente. É um gráfico que é decrescente em termos de ano. Começa em 2024, termina em 2019. Aí o cara que olha rápido pensa, olha, era Bolsonaro grande, aí vai caindo, o Lula estabilizou tudo, rapaz. E ainda você pega assim um número pequeno, você bota em cima, né? O 16 tá aqui em cima, o 17 tá aqui pequenininho. E não é por falta de espaço, não. Se você passar aqui uma linha reta, você vê que dá pra colocar um do lado do outro. Curioso, viu? Você podia puxar esse 14 um pouquinho mais pro lado. Enfim, a área queimada no Brasil cresceu quase 80% em 2024. Os dados estão corretos, mas a forma não habitual em que foi construído o gráfico, com linha do tempo decrescente da esquerda para a direita, poderá enganosamente levar alguns leitores a enxergarem uma redução na área queimada quando é exatamente o contrário. A Globo toma mais uma checada. E aí eu gostei muito disso daqui. Fernando Rodrigues. Você é um cara que... Olha, Fernando, vou falar as pessoas que eu conheço, que lhe conhecem, falam que você é um bom chefe lá no Poder 360. É um bom jornalista. E o Poder 360 realmente faz os melhores infógrafos. Aí ele fala, né? O infógrafo correto. Incorreto. Você vê ali, ó, a distância do número para a barra, né? Padrão. Não é igual da Globo, que bota o 16 lá em cima. Sabe, ó, 19, 20, 21. O normal, pô, não precisa inventar. Ainda colocou aqui o foguinho, ó, pra mostrar que com o Lula o bicho tá pegando fogo mesmo. Lula e Marina, né? É esse o governo que quer controlar as redes sociais. Quer discutir a moderação de conteúdo. Para vocês nem precisa explicar mais, né? Vocês já estão cansados disso. Mas, enfim. Pegando o gancho na agenda verde, vejam só. Enquanto o Trump tira os Estados Unidos do Acordo de Paris, falou, vou meter a broca no chão, vamos atrás de petróleo. No Brasil, a Natura divulga carta de apoio à agenda SG em contraponto à era Trump. Natura patrocina a ONG RAPS, que nada mais é que uma forma de mandar dinheiro para Randolph Marina, criando um projeto político de esquerda no Brasil que o destina ao subdesenvolvimento. A Natura não está contra Trump, está contra o desenvolvimento do Brasil. E aí, falou de agenda verde, lá vem ela. A Brasília colocou ali alguns cards, alguns até já comentou em vídeo, mas vale a pena relembrar, já que a gente está falando da Natura. Guilherme Leal, que é um dos grandes nomes aí da Natura, enfim, é um dos principais catalisadores da pauta Clima SG no Brasil e elo entre as corporações, né, fundações dos Estados Unidos, ligadas ao Partido Democrata, e ONGs no Brasil, e um dos principais lobistas dessa pauta. Ele emplacou diversos cargos-chave no governo Lula. Vamos ver alguns, vejam só. A Marina já teve o Guilherme como vice, acho que era vice-presidente da quando ela disputou em 2014. Mas enfim, aí coloca aqui, né? Todos os cargos-chave do governo Lula que toca na pauta Amazônia são pessoas vinculadas aos grupos do Guilherme Leal e fundações. Ele é conectado à Natura, ao RAPS, o IDS, o Arapiaú. E aí você vê, ó, colocou a Marina, que tem ligação com a Arapiaú, Fundação Ford, NED. Você vê aqui a turma da Alceide também, né? Já falou do Alceide hoje, notícia boa. O careca cabeludo. Por que careca cabeludo? Você já viu que ele é careca? Mas ele é cabeludo. Ao mesmo tempo, ele é um paradoxo. É o homem que não deixa o Brasil explorar a margem equatorial. Ligado ao Arapiaú, ligado ao RAPS. Guajajara, ligado ao Arapiaú. João Paulo Capobianco. Ana Toni. Raoni Rajão. Wapchana. André Lima. Eunice Querechu. Karina Pimenta. Todo mundo aí, ligado ao grande Guilherme Leal lá na Natura. Governos regionais e setor privado se aproximam de Biden. O foco é a crise climática, um dos eixos do novo governo democrata é evidentemente a Amazônia. E né, entre os brasileiros que estavam lá presentes nesse grande debate do Wilson Center, estava lá o Guilherme Leal, sempre ele. E aí você vê aqui, né, Wilson Center, Guilherme Leal, todo mundo junto misturado. Veja uma nova esquerda na América Latina que não é anti-americana. Lula será uma ponte entre a velha e a nova esquerda. Quando eu falo que o Lula é o vassalo do Biden, vocês não entendem. A galera fica aí gritando Foro de São Paulo sem entender que até a esquerda muda para pior.
O grupo da ONG Climate Policy Initiative, na PUC, faz coalizão influente com o grupo do Guilherme Leal para promover a pauta clima. E aqui a gringa mostra como tem alguns termos específicos, como manter a floresta de pé, que tanto a turma do Guilherme Leal defende, como a USAID defende, como o Lula defendeu quando fez um discurso lá em Paris, quando ele viajou lá em 2023, isso em junho de 2023. Até esse daqui, se eu não me engano, acabou virando dossiê, essa questão aqui. Esse discurso do Lula parece um dossiê, não vou lembrar qual. Pega lá o Atlas de junho, dá um bizu, que deve estar em algum lugar. Mas enfim, essa é a turma no Brasil que está lutando pela agenda ESG para combater o Trump. Aí continuando. Convênio entre ABNT e Sebrae capacitará cerca de 10 mil empresas por ESG. E para quê? Olha só. O objetivo da iniciativa é adequar pequenas e médias empresas às normas necessárias para obter a certificação que garante o quê? Mais acesso a crédito. Eu não tenho solução para o Brasil. Eu não tenho solução do que fazer com o Banco Central, com o BNDES, com um monte de coisa. Mas de uma coisa eu sei. Se no Brasil as instituições voltassem a fazer o que está no papel como o seu compromisso primordial, a coisa melhorava. Se o Sebrae se debruçasse em ajudar os empreendedores a fazer a empresa ir para frente, se os bancos analisassem a capacidade de pagar, né, do fluxo de caixa das empresas, se o negócio é bom para oferecer crédito, se a BNT voltasse a se preocupar com teses, monografias e voltar para a academia, o Brasil estava melhor. Você só vai ter acesso ao dinheiro se você for SG e estão indo para cima das pequenas e médias empresas. Tá tudo errado, pô. Tudo errado. A prisão SG. Enquanto o mundo começa a abandonar essa agenda, os burocratas sufocam o Brasil, tornando cada vez mais refém dela. O homem do Haddad, nessa agenda verde, que fez ali o pacote de transferência energética do Haddad, é Rafael do Beus. É o cara que aparece aqui. O mundo todo tirando aportes dessa agenda, falando, cara, isso não dá mais. Enquanto isso, no Brasil tá ali, ó. Hype do SG não passou. E debate se transição evitará a mudança climática catastrófica, diz o do Beus. Secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda afirma que há movimento tectônico em curso na economia global para a economia de baixo carbono. O cara tá na insistência. O Brasil é um laboratório, você tem que destruir o país a todo custo. Para você saber esse cara no Atlas, você vai achar tanta coisa desse rapaz ligado à agenda verde. E você vai botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, o que é que está sendo feito contra o Brasil? O mercado financeiro brasileiro vive uma constante crise de autoafirmação. Com um complexo de inferioridade em relação à sua posição no cenário internacional, parece sentir a necessidade de abraçar qualquer modismo para ser minimamente aceito. Tudo para agradar os velhos babões de Davos. Incapazes de questionar, seus representantes repetem chavões sem refletir sobre os motivos do SG estar sendo abandonado lá fora, especialmente em meio à batalha por energia. Em vez disso, preferem explicações simplistas, como atribuir tudo ao efeito Trump. No fundo, o que se vê é um jogo perigoso com a economia real, uma submissão a agendas falidas que empurra o cidadão comum para o empobrecimento planejado. Tentando de voltar. Aí, Brasil. A empresa que investiu milhões no crédito de carbono de Tocantins. Antes fosse para seguir a BNT. Tocantins foi o primeiro estado brasileiro a submeter o seu sistema jurisdicional ao ART-TRIS, padrão técnico mais atuado na verificação de créditos de carbono gerados em uma jurisdição inteira, em vez de propriedades isoladas, o modelo mais comum hoje em dia. Arnaldo comenta. Tocantins, em um gesto de pura genialidade, decidiu ser o primeiro estado brasileiro a entregar sua legislação ambiental de bandeja para o padrão ART-TRIS, um organismo supranacional controlado por tecnocratas. Agora, boa parte das regras locais está ajustada para agradar gente que provavelmente nem sabe em que hemisfério o Tocantins fica e que se apoia em auditorias externas, feita por quem provavelmente nunca pisou no estado
para decidir se as regras estão sendo cumpridas. Uma verdadeira aula de soberania para o mundo. Deixar que critérios definidos em escritórios a milhares de quilômetros de distância ditem como cuidar da nossa própria terra. Tudo está avançando, né, nos últimos dias, em meio a discussões, porque o Brasil não para. Aí, enquanto, olha só, Guilherme Léo da Natura, com vários cargos do governo Lula, não, o ESG não vai parar. Enquanto o Sebrae BNT está enfiando regra verde para as pequenas e médias empresas, enquanto Tocantins está metendo aí, né, seguindo regra do exterior, a JBS diz que o plano de zerar balanço de emissões de gases de estufa nunca foi uma promessa. Eu nunca prometi nada disso, não. JBS afirma que plano de zerar balanço de emissões de gases de estufa nunca foi uma promessa. Ô, irmão, sai de perto de mim. Tira meu nome de tua boca. Lula, tira meu nome de tua boca, cara. Vai lá perseguir as empresas pequenas, vai. Eu sou campeão nacional, irmão. Me respeita que eu sou campeão nacional. Você fala, rapaz, eu não tenho nem o que falar, né? Quem nasceu para ser empresa pequena nunca vai ser campeão nacional. Aprendam a ser campeões nacionais. Davos também tá rolando. Elite econômica se reúne, né, com batalhas liderando riscos globais, né, batalhas bélicas. Eles se auto-intitulam elite. Isso daqui foi uma coisa que eu parei até para pensar nos últimos dias, né? Eles adoram falar isso, elite econômica, elite econômica. E eu acho que realmente esse termo elite não deveria ser utilizado, porque normalmente elite é um adjetivo positivo, né? A elite intelectual são as pessoas mais inteligentes, né? E uma inteligência boa, normalmente. É quando você fala assim, elite, não sei, sabe se são elite. Ele fala assim, ó, eles se autuam elite, mas na verdade são apenas uma classe dominante, obcecada por consolidar poder e controle. A classe dominante econômica, a elite, eles não tem nenhuma preocupação com nada. Você não vai utilizar um adjetivo atado a virtudes para falar de gente assim. Disfarçam suas ambições totalitárias com discursos de sustentabilidade, inclusão, progresso, mas perseguem e silenciam todos que se opõem à sua agenda. Esses encontros pomposos, cheios de jargões e promessas vazias, não passam de pactos para restringir liberdade e impor narrativas convenientes. Os valores que sustentaram a civilização, como liberdade, família e fé cristã, são constantemente atacados. Qualquer resistência a essa nova ordem é imediatamente taxada como extremista, antidemocrática ou negacionista. Falam igualdade, mas querem conformidade. Pregam sustentabilidade, mas buscam submissão. Prometem colaboração, mas promovem uma batalha cultural contra aqueles que se recusam a dobrar os joelhos diante dessa agenda corrosiva. Essa elite não teme os riscos que apontam, pelo contrário, os cultivam. As crises que dizem combater são, na verdade, o combustível para justificar mais poder e mais controle. O que realmente os apavora é um povo que se mantém firme na fé, nos valores e na convicção de resistir ao avanço da sua tirania moral e cultural. Aí, nesse meio de caos, no meio de tanto caos e no meio de uma certa inveja, né? Pô, lá nos Estados Unidos a coisa tá andando. Não podia ser assim no Brasil. E aí, eis que Trump nos ouviu. Obrigado, Trump. Obrigado aí por nos ouvir. O apelo aí nosso, já do Zap. Poxa, a gente pediu tanto pro senhor. Eu só queria uma coisa, falava. E não é muito. Não precisa fazer nada pelo Brasil. Só bota pra correr ao Seide. Corta o dinheiro da mamata das ONGs. E lá vai o Trump. Matéria de Patrícia Campos Melo. Organizações que defendem minorias no Brasil se preparam para corte de verbas no governo Trump. Organizações brasileiras que atuam com Agenda Verde, Direito indigenista, Agenda Verde, Diversidade, Wokeismo, né? Empoderamento, Wokeismo e ESG, luta contra a desinformação, né? As ONGs estavam lá com a AGU, se preparam para o corte de recursos no novo governo dos Estados Unidos. Um dos decretos assinados pelo Trump, na segunda-feira, impõe a moratória de 90 dias para ajuda externa dos Estados Unidos e reavaliação dos programas financiados pelo governo americano.
O objetivo segundo a equipe é garantir que os recursos sejam alinhados às prioridades da política externa da gestão Trump. A ordem determina a pausa imediata em desembolsos para avaliar a consistência com a política externa dos Estados Unidos. Segundo a Folha apurou, organizações da África já tiveram suspensos os repasses da USAID. O dinheiro tá... A teta secou. A teta secou. Trump já anunciou que, em seu mandato, vai combater iniciativas que considera woke. A teta secou. Além disso, em decretos, Trump determinou aumento na exploração de combustíveis fósseis, redução de incentivos à tramitação energética e votou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Ele também acabou com os critérios de diversidade e inclusão no governo. A USAID é a maior fonte de recursos de diversas ONGs, né? Como Centro de Trabalho Indigenista, que trabalha com demarcações e direitos indígenas. Eita, demarcação de terra! Jaime Siqueira, coordenador executivo do centro, afirmou ter entrado em contato com os representantes da USAID para verificar se os recursos serão pausados ou cortados. Se cortarem os recursos, vai ser desastroso. Meu Deus, como eu estou preocupado! Meu Deus, Trump! Eu estou muito preocupado com o zongueiro brasileiro. A teta secou! A teta secou! Era só isso que eu queria. Só isso. Você intervir no Brasil, eu falava, não, cara, já ajuda demais. Só não manda dinheiro pra quem joga contra. Só não manda dinheiro pra quem joga contra o Brasil. Conversa mole aí, que vai ajudar isso, vai ajudar aquilo outro, vai proteger a natureza. Opa, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Tanto que, questão da Agenda Verde, nosso companheiro Pepinho, falou com todas as letras, pô. Pepinho falou com todas as letras, é falcatrua. São os grandes fundos aí, tentando impor, é tudo falcatrua. E aí, gente, eu não tô aguentando mais isso. A nossa tropa está sendo cancelada todos os dias nas redes. Tá ali, ó, o Rudá. O Leão de Rudá. Chamar Brasil 247 de linha auxiliar do bolsonarismo não faz jus ao empenho deles, que tem se destacado como protagonistas entre os extremistas de direita. Na oposição ao governo Lula. Prioridade clara e inegável enquanto tentam enganar os incautos que são de esquerda. O nome do canal é Brasil 247. O Comperatuche é Brasil 247. Não é Lula 247, é Brasil 247. É pelo Brasil, cara. É a grande frente pelo povo, para o povo e para o Brasil. Vocês não estão entendendo, vocês não estão preparados para isso. Aí estão cancelando nossos amigos. Olha lá. Nem a Globo faria algo tão bizarro. O Pinguinho é uma máquina de lavagem cerebral antipetista. Lula cogita não disputar 2026. A ausência de pessoa preocupa. Ué, o que tem de mais, cara? É matéria da própria Globo. Os caras estão discutindo, discussão séria. Mais um ataque baixo aos nossos companheiros. Eu fico feliz de ver o Brasil 247 tentando aí, né, se tornar um portal conservador. Olha lá, ó. Deixei de assinar, pouco assisto e só para me irritar. Tem honrosas exceções, mas está indo na onda para não perderem um canal, destacando que foram figuras importantes na derrubada da regulação da internet. Quinta colunismo emergente. E, na boa, falar com vocês, o Leonardo Atush, isso daí, gente, não dá pra negar. O Leonardo Atush, ele realmente, mas esse bicho bateu na tecla de, ó, esse negócio de regulação das redes, PL 2630, é pra dar dinheiro pra Globo. E bateu na mesa. Brabo Atush. Isso aí. Unidos contra a Rede Globo. Não, Globo não. Fora Globo golpista. Fora Globo golpista. Tamo junto nessa daí. Sem dar dinheiro pra Globo. Olha lá, né? Todo mundo reclamando. Aí eu fui ver vários outros comentários, ó. Melhor em Brasil 247. Kim Pai elogiando o canal. Eita, Leonardo Atush. O que tem de mais? Se eles estão certos quando fala aí que a Agenda Verde é uma falcatrua, vou falar o quê? Que tá errado, é? Ô, Brasil 247, te conheci ralando pela liberdade de expressão e pelos progressistas, mas esse negócio de dar palco pro Rui Costa e Kim elogiar o canal tá feio. Não é Rui, respeite, é Ruizão.
melhorem Brasil 247. Leonardo Atush, está cada dia mais ridícula a sua conivência com essa instrumentalização do Brasil 247 pelos bolsonaristas ligados ao gabinete do ódio para atacar o governo Lula? Prezado, a indagação deve ser feita a quem infiltrou Kim Paim no debate nacionalista. Isso é projeto de profissionais. Ô Rogério, já passou pela tua cabeça, cara? Eu concordo com muita coisa, né? E a necessidade de ter uma agenda nacional forte. Eu acho que o que os nacionalistas falam faz muito sentido, né? Até porque você olha pro Trump, o nacionalista econômico, você olha pra Europa, a direita lá, o viés nacionalista. Por que não colocar o Brasil em primeiro lugar nas discussões? Já passou pela tua cabeça isso? Que não tem trabalho de profissionais? Às vezes as pessoas só olharem e falam, esse menino aí fala umas coisas interessantes, né? Vou acompanhar o que ele tá falando. Às vezes é isso, né? Vai entender. O que eu sei é que o Rogério tá demais. Nossa senhora, ele tá na campanha doida aí pra cancelar nosso companheiro Atush. E vocês vão entender, eu vou contar uma coisa pra vocês já já. Vocês já vão entender uma coisa. É vocês, eu duvido que vocês tenham pensado por essa lógica. Mas se liga só. Kim Paim segue obcecado pelo Brasil 247 do amigo Atush. Eu fiquei na dúvida se é o meu amigo Atush ou o seu amigo Atush. Não sei se você também é amigo dele, como eu sou. Citando exemplos de pretenso nacionalismo russófilo, anti-woke, agenda SG, ocidente decadente e outros espantalhos da extrema-direita global. Eu tento entender que parte que entra aí o nacionalismo russófilo. Realmente eu não entendi, né? Mas tudo bem. Léo, você deve se posicionar para que não haja escape. Aí a nossa tropa tá muito grande, ó. Aldo Rebelo, Pepe Escobar, Rafael Machado e outros com espaço no seu portal não são propriamente apoiadores do Lula. Ô Rogério, o nome do canal é Brasil 247. Vai falar de Brasil, irmão. Nem o Aldão pode ir lá mais. A cara de pau do Rogério é curioso. Em 2022, o Rogério me procurou. Me ofereceu pra fazer uma live com o Aldo Rebelo. Aí agora o Aldo Rebelo não presta mais, Rogério. Pô, Rogério. Sacanagem, cara. Você entrar pra nossa tropa, pelo povo, para o povo, pelo Brasil, contra Lula. E aí a tropa realmente tá tomando assim contornos que eu nem imaginava. Eu nunca imaginaria que o companheiro Carlos iria se unir ao companheiro Jones. Companheiro Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo, com o companheiro Jones, unidos por um IBGE focado em números. Um IBGE confiável. Dois homens que não veem com bons olhos o que Marcinho Pokémon está fazendo. Carlos, meus parabéns aí por se colocar aí aberto ao debate, conversando com pessoas, mostrando aí, cara, que você tá aí para o diálogo. Isso aí, Carlos. Aí você vê aí os petistas, ó. Esquerda golpista, alinhada com a extrema-direita na futura IBGE, está desenhada abaixo. Parabéns, Carluxo. Sabia que a nossa tropa ia contar com a sua presença. Ai. Mas vamos lá. Deixa eu pontuar um negócio pra vocês. Vejam só o seguinte. Quando alguém tá falando uma coisa errada e você é amigo da pessoa, você vai lá e fala pra pessoa, né? Cara, tu tá errando. Tu tá fazendo algo errado. Você fala, porque quer tentar consertar. Eu não acho que o governo Lula, ele tem como consertar. Eu realmente não acho. Eu acho que o que alguns setores da esquerda defendem não é o que o Lula defende. Eu não tô fazendo isso de ironia se tiver alguém da esquerda aqui ouvindo. Eu acho que realmente não é. E aí, a forma que normalmente você tem de consertar uma coisa que tá errada é fazendo alguma crítica. É fazendo alguma autocrítica. Só que é o que tá acontecendo. Quando alguém da esquerda faz uma crítica, que aí você vê o que o pessoal tá comentando, às vezes surge alguém da direita que pega aquela crítica, porque ela é real, e ela acaba por expor os erros de Lula, e ela joga pra cima. E qual é que vai ser a reação dos petistas? Eles não estão sabendo lidar com isso, porque realmente é difícil. Quando a pessoa ela tem um bom coração, quando ela tem uma preocupação real e ela tá errando, e ela tem a intenção de acertar, ela vai parar para ouvir a crítica. Porque uma crítica que faz sentido, não tem por que você não ouvir.
E se for uma crítica mentirosa, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a batalha política. Você vai fazer um embate político e você vai falar, não, cara, você está errado. Você está com uma visão limitada do que está acontecendo. Veja discussões sobre o presidente da Câmara, do Senado, dentro da direita. O que a direita vem fazendo? Você vê, ó, Eduardo Bolsonaro vai lá, grava um vídeo, Mário Frias grava um vídeo, Bolsonaro fala sobre o assunto, a revista Oeste ontem falou sobre o assunto. Acho que a gente vai conseguir mostrar aqui o Augusto Nunes comentando. Então a gente faz um embate político. Porque a sua base tá ali criticando, então você vai lá e não, cara, tá aqui, tá aqui. Só que esse que é o grande ponto. Lula não vai mudar. Lula não vai mudar. Lula é o vassalo do Biden. Infelizmente é isso. Não posso fazer nada. Não é minha escolha. O Lula não pôde disputar presidente em 2022 à toa, né? Ele não estava solto, livre, leve, solto. Ele tem alguns compromissos. Então, olha como é curioso as coisas, né? Aí o pessoal pergunta, por que você compartilha lá? Você está dando palco o quê? A ideias, ao debate? Eu defendo que o brasileiro, o ser humano, ele deve amadurecer e deve ser apto a julgar as ideias por ele mesmo. Agora, a partir do momento, olha como são as coisas. Eu coloco o assunto, eu destaco o que está acontecendo e eu deixo um elogiozinho. E, obviamente, isso machuca bastante a esquerda. O que a turma está pedindo no final do dia? Que o Brasil 247 se cale sobre qualquer crítica ao governo Lula. Que o Jones Manuel se cale, que o Pepe Escobar se cale, que o Aldo Rebelo se cale, que todo mundo se cale. Se todo mundo se calar, não vai ter nenhum tipo de crítica. Não vai ter nenhum tipo de correção de rota. O resultado final vai ser fazer o que está sendo feito. Que é esse caos que está levando o Lula a derreter. Então, quando você que está na direita vem com aquele papo de não dividam a direita, o inimigo do meu amigo é o meu inimigo é meu amigo, resolva no privado, é momento de união. Você já viu a esquerda brigar em público? Isso acontece o tempo todo, gente. A grande questão que existe é as críticas que têm algum fundamento e são críticas honestas. Há muitas pessoas que agem com pura disfarçatez, com mentiras, sabe, com afirmações totalmente falsas. Isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica. Isso é um movimento de destruição. Por exemplo, uma coisa... Você vê, pô, o próprio Bolsonaro foi agora na Audi Verde e tava comentando, o Kim Paim tava lá me criticando. Pô, beleza, uma crítica de um amigo. Eu tava criticando. Não é uma coisa real. Eu não tava criticando, ó, Bolsonaro aí, pô, tu tem um coração bom, tu fica aí abraçando, sabe, o pessoal, trata bem, isso, aquilo, outro. Aí depois o cara vai lá, pô, e, sabe, e dá bola nas costas. Veja o caso do astronauta. Eu tô falando uma coisa que é coerente. Outra coisa é você pegar aquele cara que tá lá, ó, frouxonaram e fez isso, e começa a fazer um monte de confabulação que no final do dia é mentira. Eu vou trazer um caso muito específico. Banimento do Twitter. O dia que o Twitter foi banido, Bolsonaro, ele vinha de 4 dias seguidos de campanha. E campanha assim, pegando do início do dia de manhã. 4 dias seguidos de manhã até a noite, passando por 3 a 4 cidades em média. No dia que o Twitter foi banido, ele estava em campanha no Paraná, que foi até o final da noite. Aí tiveram, inclusive, grandes jornalistas da direita falando o silêncio de Bolsonaro é ensurdecedor. Isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica, sabe? Isso é gritaria de internet. Isso não é crítica. Porque no dia seguinte, no primeiro evento, no primeiro palanque que Bolsonaro subiu, ele pegou o microfone e falou sobre o tema e criticou o tema. Então, assim, é entender o que é uma crítica. Então, esse movimento que a esquerda está fazendo é péssimo para a esquerda. Para o Lula, ok. Você vai manter as pessoas, né, cegas para todos os erros do Lula. É isso que eles estão falando no final do dia. Vai dar errado. Então, a partir do momento que eles se incomodam com o que eu estou falando, eles estão sinucados, porque eles agora só têm 2 opções. Ou eles se calam, não fazem nenhum tipo de autocrítica e seguem marchando pro abismo, ou eles continuam fazendo autocrítica, eu continuo elogiando, porque tá certo as críticas que estão falando sobre o Lula, que o outro tá seguindo uma agenda que é uma falcatrua, que é a agenda verde, quem diz isso é o Pepe Escobar, que diz que a agenda verde, SG, etc., é uma falcatrua. E é isso, vão fazer o quê? Vocês estão sinucados. Se fizer autocrítica, obviamente eu vou compartilhar, vou mostrar para as pessoas o quanto o governo Lula está errando. E se não fizerem autocrítica, vão continuar marchando pro buraco. Quem está imune às autocríticas é quem tem vontade de melhorar,
quem tem vontade de acertar. Quem erra tentando fazer o certo. Quem erra tentando fazer o certo, porque ele vai voltar e vai falar, cara, você realmente está certo. Ou então, quando a autocrítica não faz sentido, mas ela tenta ser uma autocrítica honesta, porque aí vai ter um embate político e tu vai apresentar o teu ponto e tu vai provar de forma, né, argumentando que você está certo. E aí, vai fazer o quê? Vai parar de falar autocrítica ou vai me dar ainda mais motivos para elogiar a minha tropa? Tem que ser esperto, pô. Tem que ser esperto. O grande problema é que eu não acho o Lula um cara interessado em melhorar o Brasil. Eu não acho. Tem aí décadas de história sobre quem é o Lula, como ele chegou na política, ao poder, quem ele visitou ao longo de sua carreira política, decisões que ele tomou, que para mim foram grandes traições, e que eu não sei como a esquerda aguenta. O primeiro ano dele, quando ele é eleito, ele deu uma banana pro Fórum Social Mundial, para ir se encontrar com Klaus Schwab, que é quando ele tira a foto clássica com o Soros e o Palocci. Na época foi criticado por diversas pessoas, uma delas foi a Marina Helena, e ali começou inclusive o racha que deu origem ao PSOL. Esse é o Lula, que enfiou o Meirelles no Banco Central. Vamos fazer o quê? Vamos se silenciar? Vamos parar de criticar o governo Lula e fingir que tá tudo bem quando tá tudo dando errado? Ou vão continuar me dando munição? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque o Lula não é um cara interessado em resolver nada. A esquerda só tem um caminho, que é abandonar o Lula. E vocês não vão fazer isso. Pelo menos não os petistas. Agindo de forma reativa, enlaçado pela corrupção parlamentar, premiado pela onda obscurantista e pela crise institucional, Lula ruma para o colapso. Ai, que gostoso ler isso daqui. Lula ruma para o colapso. Cabe reagir sem demora. Eleito pela mobilização contra a extrema-direita, Lula não exibiu proposições claras e consistentes na campanha, prometeu extinguir o teto de gasto, incluir o pobre no orçamento, rever a reforma trabalhista, valorizar o serviço público, garantir gasolina barata, restantes Eletrobras e botar picanha e cerveja na mesa do povo. Não fez nada disso. No governo, prendeu-se ao fiscalismo, ao gosto dos banqueiros, estabeleceu meta de inflação inalcançável, argumento para o Banco Central elevar a taxa de juros. Essa camisa de força inviabiliza o bom serviço público, inibe investimentos produtivos e o atendimento aos mais pobres. Crescimento do PIB, do emprego, da renda não bastam à sociedade. O corte de gastos resultante da obsessão fiscal fomenta a desesperança. O preço da comida, a insegurança pública, a dificuldade de locomoção e a carência da moradia frustram as expectativas do povo. A sociedade não mais distingue quem defende o avanço de quem defende o atraso. Ai, ai, ai. As pessoas que escrevem isso daqui, inclusive várias delas já fizeram parte de administrações do governo Lula. São vários autores. A degringolada institucional é evidenciada quando militares insurretos ficam impunes e juízes são vistos como derradeiros baluartes da democracia. Esse erro o PT não consegue mais corrigir porque isso é o PT. O PT não faz embate político, o PT persegue. A ordem mundial se despedaça, mas o governo não se livra dos tentáculos de Washington. Lula vassalo do Biden. Me deram razão, né? Bando de esquerdinha. Deixa livre o ativismo da extrema-direita, turbinando pelas novas mídias. A devastadora crise do Pix, conduzida de fora, exemplifica como a cidade está exposta. Lula deve preservar sua liderança. As forças democráticas precisam escapar das armadilhas que criaram para si, como ainda na propositiva sugerimos. Foi o que eles queriam que o governo lá fizesse. Em primeiro lugar, fim da escala 6x1, jornada de trabalho reduzida para 40 horas. Essa pauta, eu acho que é uma pauta positiva no seu caminho. Agora, eu acho que a direita deveria se debruçar sobre isso. Encontrar o que é que precisa ser feito para o Brasil para a gente conseguir que o Brasil não precise trabalhar 6 dias e não trabalhar mais do que 40 horas. Eu acho que isso aí a gente devia procurar, sabe? Devia procurar, porque a maior parte dos empregos que as pessoas sonham em ter, não trabalha 6 dias, nem mais do que 40 horas. Isenção de imposto de renda para ganhar até 5 mil, uma pauta boa também. Como alcançar isso? Não sei. Eu acho que a direita devia
abraçar essa pauta, buscar soluções e mostrar para a sociedade que a direita está preocupada com isso. A gestão das grandes fortunas, dividendos e altas rendas, isso é um pouco mais complexo. Não acho também que não tenha espaço para discutir isso daí. Teria que entender aí, né? Tem que entender a questão, todo o regime tributário inteiro do Brasil está todo errado. Cobrança de tributos para exportação de produtos primários e semi-elaborados. Eu entendo o que esses caras estão falando. A gente às vezes é o seguinte, né? Assim, botar tributo de exportação. Aí a pessoa comum, muitas vezes, ela vai pensar no produtor que ela conhece, no fazendeiro que ela conhece. Só que pensa o seguinte, imagina grandes empresas como a JBS. O cara produz uma quantidade imensa de gado. Imensa de gado. E aí, o poder de compra lá fora não é o mesmo poder de compra no Brasil. Não é o mesmo poder de compra. E aí? O cara ele fala, vou vender lá pra fora, tô nem aí. Quando você coloca um imposto pra exportar e tudo mais, você tá tentando falar pro cara o seguinte, irmão, vende, procure, sabe, ter lucro dentro do Brasil, que seu lucro dependa do Brasil e que se você quiser ganhar mais dinheiro, tente investir ainda mais no Brasil. Saia do produto primário, vai para o produto mais elaborado, tente fazer algum tipo aqui de manufatura, invista na agroindústria. É uma espécie de medida, sabe? Da mesma forma que o Trump está colocando aí tarifa, né, para produtos entrarem, também tarifa para produtos saírem, isso existe. Esse aí funciona, não funciona. Essa medida sozinha não significa muita coisa. Pode significar, né? Óbvio. Mas existe uma tese por trás disso daí, isso é óbvio. Reforma agrária, ampara a cesta básica, incentivos da agricultura familiar e retorno de estoques reguladores de oferta de alimentos. Aqui tenta seguir um pouco da mesma lógica, né? Para ficar que os lucros, todo o trabalho fique dentro do Brasil. Está com o preço do Lula. O Lula não vai fazer nada disso. Nada disso. Porque os interesses do Lula são os interesses das classes dominantes, da burguesia, da alta burguesia. Não é assim que a esquerda se refere? É isso. Esses são os apoiadores do Lula. Tratamento prioritário da transição energética conjugado à defesa ambiental. Isso o Lula vai fazer. Tenho certeza. O engraçado é que dá 6 pula para 8, né? No teu item 7. Reforma penitenciária, criação do Serviço Único de Segurança Pública e controle da violência policial epidêmica. Deixa eu ver se é do número 5. Não. Tá faltando o item 7. Priorização da integração sul-americana com destaque para projetos de desenvolvimento e defesa ambiental. Isso daqui é outra pauta que eu acho que tem espaço para a direita discutir esses assuntos e poder ganhar com isso e o Brasil ganhar também. Falar, inclusive, uma coisa que eu ganhei ouvindo o Pepe Escobar falando. Ele estava comentando o seguinte, né? Os Estados Unidos querem controlar o canal do Panamá, que é a principal rota para os produtos brasileiros que são exportados para a Ásia, como um todo. Aí pensa o seguinte, Trump, beleza, governo de direita, ok. O governo Trump passa 10, 20, 30 anos no futuro. Vê um governo de esquerda para valer, domina o canal do Panamá, e você tem um governo de direita no Brasil. O governo esquerda fala, não, vamos sabotar o Brasil. Vamos impedir aí o Brasil de exportar pelo canal do Panamá. Cruzar aqui, o Brasil não é um país aliado, vamos meter sanção. E aí, faz como? Vai lá por baixo? Vai dar um balão lá embaixo, passando pelo Chile e Argentina, quase no Ártico. No Ártico lá em cima, quase na Antártida. Tá aí brincadeira, pô. Aí a gente tem, no Brasil, um problema que vem sendo empurrado desde os anos 80, que a BR... não sei se é 345, esqueci o nome. Mas ela conecta o Brasil ao Peru. Poxa, se o Brasil tivesse uma BR que conectasse, né, o Brasil por dentro, que você conseguisse chegar até a costa oeste da América do Sul, você pode escoar os produtos pelo outro lado, sem passar pelo canal do Panamá. Se você tivesse uma ferrovia que cruzasse a América do Sul de leste a oeste, você também teria esse caminho. E o Brasil também poderia ganhar com os produtos, sei lá, que o Chile produz e o Chile quer enviar para a Europa. Pô, beleza, bota aí coisa e deságua no Porto de Santos, em outro lugar. Então a gente tem espaço para crescer isso daí. Então, assim, é uma pauta que muitas vezes falta entrar na discussão. A melhoria vai gerar emprego, vai gerar um monte de coisa. O Pepe estava falando, eu nem tinha parado para pensar, realmente não, o Brasil pode ganhar com isso daí, não tem por que não tentar pegar essa pauta e trazer para nós, porque se depender do Lula, isso daqui não vai avançar. Não vai avançar, de jeito nenhum.
Para mudar a correlação de forças, cabe atitude. Novos rumos são urgentes e indispensáveis para deter a regressão. Lula deve preservar sua liderança. Reavivemos a esperança. Não vai, irmão. Ou vocês rompem com Lula e vêm para a direita, ou continuam chorando. Com Lula não vai, mas não vai de jeito nenhum. Aí, olha como as coisas se conectam do que eu tô falando para vocês. Questão de autocrítica, politização, fazer um embate político. O João César de Castro Rocha, né? Tá ali no UOL. Aí, escuta aqui o que ele tá falando. Cadê ele? No Brasil, hoje, a direita e a extrema-direita faz o que na minha geração, quem fazia este trabalho cotidiano de militância, de politização, de conscientização, era a esquerda. A esquerda chegou ao poder federal em 2002 e, curiosamente, deixou de fazer o trabalho que hoje, quem é que faz esse trabalho? Quem é que está politizando a periferia? É a direita. Mas por quê? Porque trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fabiola, todos os dias durante 365 dias por ano. Primeiro, tem a esquerda como establishment, como sistema. Segundo, é uma geração nativa digital. Essa geração mantém um trabalho permanente, diário, independentemente de campanha eleitoral nas redes sociais. Eles já se comunicam antes e depois da campanha. Que é o exemplo do que ele está falando? Fazer o embate político, a autocrítica interna, politizar o povo, para formar um movimento mais maduro, mais coeso, para ajudar nessa correlação de forças. Inclusive, esse conceito de correlação de forças é uma coisa que o Felipe Martins batia nessa tecla desde 2020. A clássica thread do Felipe Martins falando que o movimento conservador entende como se dá o processo decisório no Brasil e entende que o movimento conservador é apenas uma de diversas forças que trabalham todos os dias para fazer a sua vontade entrar na pauta do dia, ou o movimento conservador irá perecer. E o Felipe Martins falava, o movimento conservador não só tem que entender como isso funciona, como trabalhar para se tornar a principal força de influência no Brasil. Mas precisa politizar, você precisa entender o que está acontecendo no país. Às vezes algumas autocríticas são necessárias. Aí, e politização também, politizar o povo, falar sobre alguns assuntos que muitas vezes querem varrer para debaixo do tapete. Mas graças a Deus, não varreram. Esse assunto aqui mesmo é importantíssimo. Vamos aqui ouvir o Augusto Nunes. Está escrito aí nas estrelas há séculos que infelizmente, o novo presidente do Senado será o Alcolumbre. Lamento muito, acho uma figura detestável. Mas, pelas circunstâncias todas, ocorre no Senado o que ocorreu na Câmara. Quem fosse indicado pelo Arthur Lira seria presidente. Nesse caso, você teve um acerto, um acordo legítimo para que você garantisse ao partido de oposição o controle ou a presidência de comissões muito importantes. Nesse caso, eu estou verificando que o nosso astronauta continua na estratosfera. Isso não é hora de candidatura de protesto. O partido dele não avaliza, ele é candidato de quem? Ele quer aparecer, como disse o circuito, discurse pelos presos do 8 de janeiro. Discurse contra o que faz no Supremo. Ele é candidato em nome do quê? Agora ele descobriu que tem vocação para presidir o Supremo. Ele tem mais 4 anos como senador, não tem nada a perder e vira candidato de protesto, quando esse posto aí está ocupado pelo Girão. Então, está tudo decidido. Mas veja só, o astronauta não fez, o Piotr perguntou, lançou a pergunta, eu já respondi sem verificar. Nenhum discurso que mostrasse haver ali um senador de oposição. Nada. Pois faça isso pelos 4 anos seguintes. Tem hora de candidatura de protesto. O próprio Bolsonaro foi candidato à presidência da Câmara, sem chance alguma, acho que teve 1 voto, ou 2, se tanto. Era candidatura de protesto. Neste caso, neste momento, feito o acordo entre partidos para que algumas comissões importantes sejam ocupadas por oposicionistas, a candidatura só mostra que é um senador sem rumo. E agora pretende encontrar, não tendo rumo nenhum, nem projetos traçados, nem planos, acha que deve ser presidente do Senado. Não será. Você pode até se perguntar, e por que quando o Bolsonaro colocou sua candidatura era de protesto, e quando é com o astronauta não é? Beleza, vamos ver aqui 2 vídeos pra gente entender um pouquinho. Vamos ver aqui a Ana Paula Henkel.
Quero te ouvir, só lembrando que essa candidatura do Eduardo Girão, que é do Partido Novo, o Novo não vai ter cargo nem em comissão, como bem lembrou, nem em comissão nem em mesa, porque só tem um senador, então segundo o regimento nem poderia ocupar cargo na mesa do Senado. Paula, eu tenho pouquíssimo a acrescentar em relação ao que os meus parceiros disseram. Só gostaria de lembrar a nossa audiência que, além de não ter mostrado nenhum discurso, como o Piotr, o Silvio e o Augusto falaram, acho que o que incomoda muito o eleitor hoje é o silêncio. Porque você faz um discurso, você vai na rede social, até isso já está incomodando o eleitor. O eleitor quer ação. Mas o problema é que, além da falta de conteúdo, de discurso enfático, como nós temos visto alguns, né, do Nicolas, do Marcel Van Hatten, do próprio Marinho no Senado, o Marcos Pontes, ele permanece num silêncio em relação a assuntos importantíssimos para o Brasil, como, por exemplo, quando o Brasil começou a fazer pressão nos senadores sobre a sabatina do Flávio Dino para a cadeira de membro do Supremo Tribunal Federal. Ele não gostou da pressão pública, teve assessor do senador Marcos Pontes, que deixou muito claro para alguns jornalistas que não estava gostando da pressão, pois o povo queria saber. Muitos senadores, apesar do voto para confirmar o nome do comunista Flávio Dino ser secreto, muitos senadores, eles mostraram transparência. Meu voto é não, eu vou votar não, não quero Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E o Marcos Pontes, ele não gostou dessa pressão e permaneceu em silêncio. Então parece, a sensação é que esse silêncio, essa falta de conteúdo nos discursos, mais o silêncio, é uma autoproteção. Eu quero agradar todo mundo, pois o brasileiro está cansado desse tipo de político que quer agradar todo mundo, menos o povo brasileiro. A lógica de não ser uma candidatura de protesto é o contrário da questão do Partido Novo. O Partido Novo não tem nada a perder. É um partido nanico, que na Câmara tem 3, de 15 e 13. Não tem espaço para nada, independente se fizer composição ou se não fizer composição. No Senado só tem 1 de 81, então não tem nada a perder. Esse era o cenário de Bolsonaro. Ele estava lá, não tinha ninguém. Então você vai lá, bota seu nome, fala, não tô junto. Só que essa não é a situação do PL e da direita no Brasil hoje. O PL não é o Partido Novo, que só tem gente aí oportunista querendo pagar de lutador de princípios e valores. Quem vai falar melhor sobre isso é Eduardo Bolsonaro. Pessoal, sobre essa polêmica que estão criando para dizer que o presidente Bolsonaro está apoiando o Alcolumbre para o presidente do Senado, você só vai ver posicionamentos, pessoal, bolsonarista raiz, vamos assim dizer. Né? A gente tem claramente 2 opções. O plano A, que é o que o presidente Bolsonaro está seguindo. Apoiar circunstancialmente agora essa eleição do Alcolumbre para garantir que a gente possa ter presidência de comissão, espaço, mais palanque e mais possibilidade de avançar com as nossas pautas, ou o plano B, né? Jogar para a plateia, fazer um discurso maravilhoso e depois, né, de você apoiar, por exemplo, a candidatura do astronauta, que todo mundo sabe que não vai ganhar, você ficar sem comissões. Aí o ministro, quando falar alguma coisa, um chanceler falar alguma coisa apoiando o Hamas, ou quando alguém falar que o pessoal do 8 de janeiro é terrorista, que tem que ficar preso mesmo, etc., você não tem sequer a possibilidade de convocar esse ministro na casa ou de adiantar as pautas, como eu acabei de falar, por exemplo, da anistia. Eu acho que a decisão é fácil. A esquerda está adorando esse tipo de coisa. Até porque, se finalizar não apoiando o Alcolumbre, ele vai ser todinho do Lula. Começa dessa maneira, né? Da maneira que eu gosto, da maneira que o meu outro gosta. É claro que nós não concordamos 100% com todas as pautas, com a Colômbia, aliás, né? Com ninguém. Mas, assim é a democracia. Cabe a nós fazermos as escolhas. A gente não está mais no momento, igual no passado, onde o Bolsonaro estava sozinho dentro do Congresso Nacional e não tinha opções a não ser ir para o confronto e fazer esse tipo de coisa. Agora nós temos o maior partido da Câmara, o segundo maior partido do Senado e muitas pautas importantes para avançar, mesmo tendo um presidente contrário à nossa ideologia. Vamos ter consciência, pé no chão, serenidade, colocar a estratégia na mesa e escolher a melhor decisão. Eu acho que a melhor decisão é a gente ter essas presidências um espaço melhor e avançar com as nossas pautas no Senado também. Não é difícil de entender, bicho. Não é difícil de entender, sabe? Não é difícil de entender. E eu discordo, Eduardo. Eu não acho que a direita está adorando. A direita agora, desculpa, a esquerda
A esquerda está gostando do que está acontecendo. Adorando, que é uma palavra muito forte, estão os intergalácticos, que possuem como objetivo desgastar Bolsonaro e o movimento que ele encabeça para tirar os votos e tentar eleger, né, a sua turma, a turma intergaláctica. Essa é a turma que está adorando. É por isso que eles estão fazendo isso. Não são críticas honestas. Eles pegam as pessoas que não são politizadas e vai lá, bota um monte de bosta na cabeça. E o povo, astronauta. O cara que nunca defendeu nada. Na verdade, eu já vi ele defendendo a gente desse jeito, tem vários posts dele, falando abertamente da gente desse jeito. Mas tá lá, um bando de gente vendendo virtudes, valores. E aí tá lá. Eu fico de cara, velho. Fico de cara. Enfim, parabéns aí a quem coloca a cara, a tapa, pra tentar politizar o povo e falar desses temas espinhosos, porque isso a esquerda não faz. Isso a esquerda não faz. Infelizmente, tem muita gente aí na direita com muito engajamento, em especial políticos, que podiam estar fazendo isso também. Políticos com muito alcance, com capacidade de comunicação muito boa, muita popularidade, que infelizmente eles não entram nesses assuntos. Porque eles querem ficar de bem com todo mundo, né? Não sei. Eita. E já imaginou, gente, se todos os políticos do PL, por exemplo, resolvessem conversar com sua base, explicar as decisões, explicar por que Caroline de Tone assumiu a CCJ, como foi esse acordo, que se deu, inclusive, né, ainda em 2023, a apoiar a candidatura do Lira, como o Nicolas chegou à presidência da Comissão de Educação. Mas, infelizmente, poucas pessoas querem dar cara a tapa para tratar desse assunto, né? Porque tem um bando de emocionado que vai gritar, não vai querer parar para ouvir, e a turma intergaláctica faz a festa. Aí, pra encerrar, eu publiquei isso aqui no Twitter, mas nem todo mundo tá lá, eu faço questão, eu falo isso aqui às vezes quase todo dia, mas eu falei, vou botar isso no papel de uma forma mais organizada. Eu coloquei o seguinte: olhando para trás, já se passaram quase 12 anos desde as jornadas de junho de 2013, um marco do nascimento do que hoje chamamos de direita no Brasil. Os eventos daquela época foram a faísca que incendiou o país, trazendo o cidadão comum para o debate político, trazendo a política para dentro de casa e, literalmente, para a palma das mãos. Há uma relação direta entre o crescente envolvimento da sociedade brasileira com a política e a popularização dos smartphones e das redes sociais. Esse fenômeno deu a voz ao elo fraco da corrente, que passou a poder compartilhar com quem conhece e alcança seus desejos, valores e anseios. Foi também um período de revelações, a descoberta de que a imprensa mente, de que você mesmo pode desmenti-la, a redescoberta do passado de políticos, a revelação de aspectos negligenciados da história do país, o entendimento mais amplo sobre ideologias, lados e grupos de interesse. Essas descobertas alimentaram a insatisfação com o que o petismo fazia, e segue fazendo, e começaram a unir pessoas que compartilhavam críticas a um sistema que já era podre muito antes que muitos sequer imaginassem. Esse conjunto de eventos e percepções deu origem ao que hoje chamamos de direita no Brasil. Embora a maioria das pessoas desse bloco saiba bem o que rejeita, ainda falta uma agenda propositiva robusta. Talvez esse seja o grande calcanhar de Aquiles da direita até o momento. A ausência de um projeto claro abre espaço para oportunistas, que, munidos apenas de discurso antipetista, conquistam apoio com frases como: é momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, você já viu a esquerda brigar em público, temos que unir a direita. Além da falta de um projeto, a carência de politização mais profunda gera amarras que atrasam o movimento e, por vezes, causam divisões. Um ótimo exemplo, a disputa no Senado. Mesmo após quase 12 anos, muitos ainda não compreendem o funcionamento do sistema político, desde as eleições legislativas, a divisão das comissões, até o trâmite de uma PEC ou as limitações de cada peça no tabuleiro político. Ministros, prefeitos, deputados, senadores e o presidente têm funções distintas, mas essas diferenças ainda são frequentemente ignoradas por militantes, influenciadores e até jornalistas que se colocam como especialistas. Outra questão importante é a ausência de autocrítica. Como cobrar que a sociedade se importe com as revelações sobre os ataques à liberdade de expressão, as revelações que o Verdivaldo fez, né, de usar criatividade
contra a Revista Oeste, se a direita insiste em ignorar erros internos e figuras controversas como Moro e Deltan? Como esperar resultados diferentes repetindo estratégias falhas? Como culpar os militares que não fizeram nada sem refletir sobre a omissão da sociedade civil no passado? Além disso, falta coragem para revisitar histórias de perseguições e omissões dentro do próprio campo político. A insistência em empurrar essas questões para debaixo do tapete enfraquece a capacidade da direita de construir algo sólido e coerente. Quantas pessoas perseguiram? É porque hoje eles estão contra o Lula, se dizem de direita, não, vai para debaixo do tapete, ele mudou, sendo que nunca pediu nem desculpa. Apesar de todas as falhas e dificuldades, o fato é que a direita veio para ficar. É uma tendência inegável. Mas até quando? Até quando vai ser uma tendência? Isso ainda é incerto. Por isso, o momento exige maturidade, organização e visão de longo prazo. É hora de crescer, trabalhar mais, lacrar menos. É hora de ser mais estratégico e efetivo. É preciso ouvir de verdade aqueles que ainda estão abertos ao diálogo e entender por que não estão do lado de cá. Não dá para ser chamando todo mundo que não está do lado direito é comunista. Não, nem todo mundo é comunista, pelo amor de Deus. Tente entender por que ele não apoia. Veja se é intergaláctico, que é dentro do centrão, se é alguém que tem uma falsa percepção do governo. Veja se a pessoa está sendo honesta ou desonesta nos seus argumentos. O cara que realmente quer conversar, se ele falar uma bobagem, ele falou porque ele achava que era verdade. E ele vai estar aberto a mudar de ideia, se ele realmente está disposto a conversar. É necessário construir pontes e buscar o espírito brasileiro que une os diferentes sob uma única bandeira. A direita brasileira tem hoje uma oportunidade histórica, construir um projeto que vá além do antipetismo, que seja capaz de mobilizar a sociedade em torno de valores e propostas que transformem o país. E eu mesmo disse para vocês lá atrás, repito, tentarei esse ano conversar com a maior quantidade de bolhas diferentes, entender e tentar se fazer entendido, né? Eu acho que o principal ponto que vocês acho que querem que chegue a essas pessoas são essas questões ligadas à liberdade de expressão. E eu venho tentar mostrar, falar, cara, talvez se você entender a dor da direita, na liberdade de expressão, a direita vai entender atuador na questão econômica, na questão da industrialização, né? A falta de um projeto de reindustrialização. Acho que a direita não teria por que ficar contra isso. Agora, todo mundo tem que ceder um pouquinho, né? E não é ceder em princípios e valores, mas cede para parar por ouvir, cara. Se você é a favor das pessoas terem liberdade de falar, a direita só vai parar para te ouvir também sobre reindustrialização se tu parar para ouvir a direita, né? Pelo amor de Deus, né? É um caminho de duas mãos, né? Eu não posso estender a minha mão toda e tu ficar com a mão assim. Estende pelo menos um pouquinho. Pega na minha mão, vamos conversar, vamos ver, né? Porque o estado das coisas tá muito ruim. E eu acho que o governo Lula tá fadado ao fracasso. E eu acredito de verdade que dá para sair da direita um projeto para tirar o Brasil do buraco. Eu realmente acredito. Sou honesto nisso, sabe? Às vezes eu vejo perguntando, cara, como é que tu apoia Bolsonaro? Pô, velho, eu realmente acredito, velho. Pode ser um erro meu? Não sei, mas eu realmente acredito que o bolsonarismo não tem capacidade disso, que as pessoas que estão assim lá da direita, tem muita gente que eu não me dou, tem. Mas eu acho, cara, de coração, que dá. Eu vejo assim, as tias do Zap, as pessoas comuns que estão aqui nessa boa, e falam, pô, a gente fala, quem tem um... Pô, tratam tão bem, eu me recuso a crer que a direita não tem como entregar. Sabe? Já tô aqui, já tem tanto tempo, bem acolhido. Não vai fazer uma mudança tão brusca, né? Ficar aqui. Chega um pouquinho por perto, não precisa virar direita, não. Mas, sei lá, coloque com a gente. Você vai eleger a bancada aí de vocês. Vamos ver o que dá pra conversar junto aqui, uns projetos que vocês concordam, nós também. Né? ONGs, vamos dar um enquadro nas ONGs? Pô, eu topo. Eu acho que isso aí devia unir o Brasil inteiro, né? Lutar pela soberania nacional. ONGs, infraestrutura. Pô, eu acho que segurança pública também, né? Eu não consigo entender como a esquerda consegue polarizar isso. Eu até consigo. Ontem saiu uma nota e subiu uma visita do Barulho. Uma espécie de dama do tráfico 2.0. A gente comenta isso amanhã. Mas enfim, gente. Eu vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Link tá na descrição. Já gravei 3 episódios de 4. Amanhã, sem falta, eu vou gravar o último. Semana que vem... que rufem os tambores. Primeiro dossiê que vai precisar de 4 vídeos pra contar uma história só.
Pensa que história longa. Mas por hoje é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar mais, passar no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimprime.com, sem BR. Lembra de curtir, compartilhar, voltar amanhã, né? E fica aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!